Pois é, senhores, depois de mais de 5 meses estamos finalmente de volta com a obra do Prota Trevoso. Eu sei que demorou, mas foi por uma boa razão, já que a partir daqui não tem mais limites nessa obra, então fiquem preparados. E desde já eu peço a você que tá aí assistindo que deixe o like e um comentário, afinal o YouTube tem recomendado meus vídeos para bem menos pessoas, e isso é bem desanimador, mas conto com a ajuda de vocês, e bora pro vídeo. E após todos aqueles eventos anteriores, o novo capítulo já começa no dia seguinte, logo após aquele afeto meio estranho de mãe e filho que, se você não assistiu ainda, estará no comentário fixado. Vai lá e assiste e depois volta aqui. Ouka estava super alegre em seu trabalho, digitando rápido igual eu quando tô fazendo resumo pra vocês. E isso acaba chamando a atenção de uma de suas colegas de trabalho, que logo fala que ela parecia especialmente feliz no dia de hoje. Ouka, ficando envergonhada, pergunta se estava tão na cara assim, e a mulher responde que dava quase para enxergar uma aura radiante de felicidade pairando sobre ela. A colega de trabalho pergunta se ela estava pensando em algum cara legal, e Ouka rapidamente responde que a pessoa na qual ela estava pensando se encaixava perfeitamente nesses padrões, e então ela revela que ela e seu filho têm se dado muito bem ultimamente. Ao ouvir isso, a colega de trabalho fica pasma por ela estar falando de seu filho, mas mesmo assim ela ainda a parabeniza. E saindo, ela fala que tinha certeza que Ouka deve estar ansiosa para ir para casa mais cedo, mas que não era para ela se esquecer da reunião da firma em um bar. Ao concordar, Ouka fala em pensamentos que ainda não era tarde demais para recomeçar as coisas com Yukito, e que dessa vez ela irá fazer as coisas da maneira correta, pois mesmo sendo pouco ainda restava algum tempo para ela. E enquanto segurava seu busto e fazia uma expressão muito preocupada, Ouka se pergunta se tudo ficaria bem. Por outro lado, nosso prota encarava uma sacola cheia de pêssegos e se lamentando pois acabou comprando uma quantidade excessiva. E assim ele relembra que infelizmente acabou ouvindo a história de vida de um senhorzinho numa barraca de frutas, e que após isso ele acabou sendo forçado a levar toda aquela quantia exagerada de pêssegos. Mas ao mesmo tempo que ele se lamentava, alguém para de moto em sua frente, dando oi para ele. Ao olhar na direção da moto, Yukito nota que parecia ser uma mulher estranha, e então ele logo fala que não tinha tempo para lidar com uma ladra por conta de seu azar com mulheres, e que era para ela procurar outro alvo. A mulher logo fala que ele era terrível por pensar nela dessa forma, e retirando o capacete, a mulher se revela ser Misaki, toda seduzente e reclamando por ele ter chamado ela de ladra. Para Yukito, essa era uma visão inédita dela, e então ele rapidamente pergunta se ela curtia andar de moto e esses hobbies. Ela responde que não levava isso como hobby, mas que desde sempre ela gostou de dirigir motos, já que para ela carros são desconfortáveis e difíceis de manobrar. E fazendo uma expressão feliz, ela fala que irá comprar um capacete para ele, já que ela sempre sonhou em sair em uma viagem a dois com alguém algum dia. Yukito, ouvindo aquilo, se perguntava o porquê de repente estar começando a ter um ataque de ansiedade. E Misaki, fazendo uma expressão e poses seduzentes, fala que estaria tudo bem, mesmo que ele quisesse montar nela ao invés da moto. Em pensamentos, Yukito estava pronto para se jogar nessa aventura, mas sua voz da razão fala que ela era realmente uma ladra, e que ela estava praticamente tentando roubar seu coração. Mas mudando de assunto, Misaki fala que aquela sacola que ele carregava parecia estar bem pesada, e quando Yukito oferece alguns pêssegos para ela dizendo que não poderia comer todos, ela fala para eles comerem juntos na casa dela. Nesse exato momento, Yukito começa a suar frio, falando consigo mesmo que acabou baixando sua guarda e que por conta disso ele agora terá que ir até a casa dela. Como a situação tinha chegado naquele ponto, ele tem a brilhante ideia de inventar uma desculpa e negar o pedido dela, mas ao abrir a boca ele acaba respondendo por nervosismo que estava totalmente livre e que podia ir até a casa dela. E ao mesmo tempo que ela comemorava toda alegre, Yukito batia em sua própria cabeça, irritado com sua honestidade exageradamente estúpida. Após isso, já na casa dela, Misaki fala que se encontrou com seu irmão mais velho depois de vários anos, e que ele aparentemente irá se casar. Yukito responde que era algo bom para o irmão dela e pergunta no que ele trabalha. Sem dar muitos detalhes, Misaki fala que é algo relacionado ao governo, e que todos em sua família, exceto ela, são pessoas brilhantes. E quando Yukito fala que isso não era verdade, ela responde que era sim, e que ela é a única que não consegue seguir em frente e que está estagnada no mesmo lugar há anos. Ao ouvir isso, Yukito responde com uma expressão séria que nesse caso eles são iguais, pois sua mãe e irmã são pessoas incríveis, ao contrário dele que é somente um incompetente. As palavras dele parecem ter chocado Misaki, que ficando brava logo fala que isso não era verdade e que Yukito sempre tenta o seu melhor em todas as oportunidades. Em pensamentos, Yukito fala não entender o motivo dela sempre ser tão atenciosa e cuidadosa com ele. Em seu ponto de vista, não importava o quanto ele praticasse no basquete. Se ele não puder jogar uma partida, todo esse esforço seria sem sentido, e era o mesmo se tratando
ano de estudos, já que notas eram simplesmente uma maneira de preencher as lacunas em seu boletim escolar. Era como estar sempre tentando enterrar o lado negativo das coisas. No romance também era a mesma coisa. Ele consegue simplesmente admirar as pessoas normalmente, mas se sente totalmente drenado quando precisa interagir socialmente com elas. Ele se perguntava se Misaki também se sentia dessa mesma forma, e enquanto ela falava para eles esquecerem essa conversa chata e comerem, Yukito se pergunta se por um acaso ele alguma vez já tenha se encontrado com ela antes, pois desde o primeiro encontro deles a intimidade dela com ele é algo fora do normal, tanto que até mesmo ele se sentiu um pouco desconfortável, mas que se esse for mesmo o caso, ele não entendia o motivo dela continuar fingindo como se eles não se conhecessem anteriormente. Ele não conseguia se lembrar, ou na verdade não queria se lembrar. Talvez ela pudesse fazer parte de seu passado já esquecido, daquele doloroso passado que ele precisou esquecer, pois se não tivesse o feito, não poderia continuar sendo ele mesmo. Tentar o seu melhor e somente viver o presente é o melhor que eles dois podem fazer agora, decidindo que é melhor para os dois continuarem agindo como se não se conhecessem. Essa é certamente a única resposta correta para isso. E ao mesmo tempo que Misaki falava que aqueles pêssegos estavam uma delícia e Yukito concordava, ele de repente fala para si mesmo que deveria focar somente em comer aquelas frutas em sua frente. Não importava o quão sedutora fosse aquela vista da mulher sentada próxima a ele. Ele deveria permanecer forte para não comer aquele outro pêssego que está do seu lado, agarrando seu braço, aquele pêssego celestial. Mas sem entender sua analogia de duplo sentido, Misaki pergunta se essa era uma história de algum velho sábio, e fala que aqueles pêssegos eram na verdade bem comuns e que não pareciam ter nada de diferente. Nessa temporada de calor e de roupas finas, Yukito conseguia sentir muito bem o peso daqueles dois enormes frutos que Misaki carregava consigo. Não eram melões ou qualquer outra coisa, mas sim dois enormes pêssegos celestiais. E por conta dessa tensão no ar causada por isso, ele mal conseguia sentir o gosto da fruta que estava comendo. E quando ela pergunta por que ele estava suando tanto, ele responde que estava somente pensando sobre aquele pêssego cheio de luxúria. Dessa forma, Misaki pergunta de modo sugestivo se Yukito curtia pêssegos mais velhos, e ele então responde que gostava de todos os tipos, fazendo assim Misaki com uma expressão cheia de amor falar que estava feliz, pois normalmente garotos da idade dele gostam somente de pêssegos mais novos. Yukito, ficando incomodado, logo entende que nada daquilo se tratava realmente de pêssegos, perguntando assim qual era o motivo daquela conversa de duplo sentido, mas não dando nenhum espaço para ele, Misaki se joga em cima de Yukito, dizendo que ele poderia comer o pêssego dela a hora que ele quisesse. Ele responde que aquele papo estava muito estranho e que mesmo sendo uma proposta irrecusável, ele já estava de barriga cheia, e então ele finalmente consegue escapar das garras sedentas dela. Misaki, levemente desapontada, fala que era uma pena, mas que certamente terão outras oportunidades para isso, porque depois de tudo eles foram capazes de novamente se reencontrarem depois de tanto tempo. Só que Yukito estava tão ocupado tentando fugir da casa dela que nem notou o que ela disse. Ao chegar em casa, Yukito nota que ali também ele não teria paz alguma, já que sua irmã estava deitada em sua cama com uma expressão de tédio. Ao perguntar se ela tinha noção de que aquele quarto era dele, ela logo responde que sim, de uma forma mal-humorada. Ele logo fala que sua aparência raivosa e desafiadora era muito descarada, e Yuri, entendendo isso como um elogio, agradece. E após dizer claramente que não era nenhum elogio, Yukito fala em pensamentos que sua irmã mais velha está mais uma vez relaxando em seu quarto, e que ela é tão natural com isso e faz tantas vezes que ele chega a se questionar em certos momentos se aquele é realmente seu quarto e não o dela. Ela sempre foi do tipo super protetora, e isso faz ele pensar que ela está tratando ele como se ele novamente tivesse 3 anos de idade. Isso até ele reparar na roupa extremamente reveladora que ela estava usando, e então virando o rosto e a chamando de súcubus, ele grita para ela parar de tentar ele com aquele tipo de roupa indecente, e que mesmo ela sendo sua irmã, ela é primeiramente uma mulher, perguntando então o motivo dela estar usando roupas íntimas tão sedutoras. Sorrindo, Yuri responde que seus melões também cresceram bastante e que ela precisava de um novo sutiã. E ao mesmo tempo que Yukito permanecia com vergonha daquele assunto, ela ergue a blusa e pede para ele medir o tamanho daqueles melões dela. Yukito, extremamente aflito, pergunta o porquê daquilo, e em pensamentos ele fala que sua irmã não liga nem um pouco para laços sanguíneos. E enquanto ele se esforçava para não dar uma olhadinha, Yukito pergunta somente por referências futuras qual era o tamanho daquele par de montanhas dela. E vendo o claro interesse dele, ela responde de forma confiante que eles são do tamanho F, mas que quase estão chegando no tamanho G e que isso era bom para ele.
Esse negócio de tamanho entre A, B e C e todas as letras do alfabeto é algo que é muito usado em mangás e animes. Eu não sei se na vida real lá no Japão eles também usam esses termos para se referir ao tamanho dos atributos das mulheres, mas tenham em mente que quanto maior a letra, maior é o tamanho. Yukito perplexo pergunta o que ela queria dizer com essa última frase, e Yuri com uma expressão travessa fala que era para ele esperar ansioso pelo futuro, deixando ele ainda mais assustado. E mudando de assunto, ela pergunta se Yukito tinha alguma revista de sacanagem, revelando que procurou debaixo da cama e não encontrou nenhuma. Ele nervoso pergunta por que todas as falas dela estavam soando como as de uma legítima sucubus de histórias mais 18, e Yuri pondo o dedo no queixo dele fala de forma séria que irá sugá-lo até a última gota. Isso deixa Yukito tão nervoso que ele decide sair de casa para respirar um ar fresco. Mas enquanto ele saía, o telefone de repente toca. Ao atender e perguntar quem era, uma voz feminina se identifica como a colega de trabalho de sua mãe e pergunta se ele poderia vir buscá-la na estação de trem. A moça fala que gostaria de ter pegado um táxi para ela, mas que como Ouka está muito bêbada, ela não obteve nenhuma resposta dela, e que como é muito perigoso ela andar nesse estado à noite, ela decidiu chamar Yukito para buscá-la. Ele responde que irá até a estação imediatamente, e depois de colocar o telefone no gancho, ele sai correndo. Em pensamentos, ele fala que era muito raro sua mãe ficar bêbada, se perguntando o que poderia ter acontecido, já que chamaram ele para ir buscar ela. Após algum tempo chegando na estação, Yukito se desculpa por ter demorado tanto, e a mulher se apresenta dizendo que seu nome é Haruka. Ele agradece a ela por ter trazido sua mãe até ali, e ela fala que ele não precisava se preocupar, já que foi um pedido da própria Ouka. E mudando de assunto, Haruka fala que gostaria de conversar com ele sobre algo, deixando Yukito curioso. Se aproximando dele, ela fala que Ouka normalmente não é assim, mas que especificamente hoje ela estava de bom humor, e que acabou bebendo além da conta, e que ela contou para todos que o motivo dela estar tão feliz era por ter conseguido se reconciliar com seu filho. Yukito estranha aquelas palavras, pois eles nem estavam brigados ou algo assim. E Haruka após isso pergunta se Yukito não achava Ouka extremamente linda, e ele logo responde que sim, e que mesmo ele sendo seu filho, ele achava que sua mãe é muito atraente. Haruka responde que é por conta disso que ela é muito popular, e que especialmente hoje foi um dia muito difícil, já que vários caras tentaram se aproximar dela. Ao ouvir isso, Yukito pede desculpas por ela ter que se incomodar e proteger sua mãe, mas Haruka responde que estava de boa com isso, mas que o verdadeiro problema é algo que ele provavelmente não vai gostar de ouvir, e isso é o fato de ter vários caras tentando dar em cima de Ouka. Yukito ouvindo aquilo pergunta se era algo sobre ela se casar de novo, mas Haruka fala que não era nada disso, e que se fosse alguma relação séria não teriam motivos para se preocupar, mas que na verdade todos esses caras só estão almejando o corpo dela. Ouvir isso faz Yukito ficar com uma expressão nada boa, e Haruka continua, dizendo que alguns até mesmo tentaram se oferecer para levar ela para casa com segundas intenções, ou se aproximaram dela tentando fazer avanços inapropriados. Ao ouvir todas essas coisas, Yukito responde que isso era algo extremamente desagradável de se ouvir, e Haruka concordando com ele pede para que a partir de agora ele comece a proteger sua mãe corretamente. Ouka normalmente é forte, mas se isso novamente voltar a se repetir, Yukito é o único em que ela realmente confia e pode se apoiar. E Yukito, mantendo sua expressão séria, fala que não será contra se ela quiser se casar novamente no futuro, mas que ele abertamente desaprovará se ela quiser manter só relações físicas com alguém. Após ouvir isso, Haruka, com uma expressão confusa, fala que ele não precisava se preocupar com isso, já que a única coisa que se passa pela cabeça de Ouka é o próprio Yukito. E lembrando de seu rosto daquela manhã, ela fala em pensamentos que a expressão de Ouka parecia ser muito mais do que somente um amor de mãe e filho. Mas deixando esse assunto de lado, ela fala que isso era tudo e que agora ela também irá para casa. E então, sorrindo, ela fala para Yukito cuidar muito bem de Ouka daqui em diante. Logo após Haruka sair, ele solta um suspiro, ao mesmo tempo que sua mãe parecia se esfregar nele. No caminho de casa, Ouka se desculpa pela inconveniência, mas ele responde que ela não precisava se preocupar com isso. E quando Yukito revela ter conversado com sua colega de trabalho mais cedo, Ouka fica desesperada, perguntando se Haruka por acaso se confessou para ele, e rapidamente dizendo que não irá tolerar ele tendo um romance com sua subordinada do trabalho. Yukito, sorrindo, fala que ninguém confessaria seus sentimentos a alguém que acabou de conhecer, mas sua mãe logo responde que ele não podia ter certeza disso, já que ele possui olhos místicos que hipnotizam e seduzem as mulheres que o conhecem. Yukito fica surpreso, já que essa era a primeira vez que alguém fala isso para ele, e sua mãe, cheia de ciúmes, pergunta que se esse não fosse o caso, qual era o motivo dele ser tão popular com as garotas. Ele logo responde que o motivo era por ele ser filho dela, e no momento em que Ouka fica confusa, ele pergunta se ela não tinha noção do quão popular ela é.
Após ouvir aquelas palavras, Ouka responde que isso não era verdade e que ela não era mais tão popular agora que já está velha. Yukito então comenta que Haruka disse para ele que sua mãe é bastante popular entre os caras do trabalho, e fala também que isso foi extremamente desconfortável de ter que ouvir. Ouka logo se desculpa com ele dando risada, e se agarrando nele ela fala que não é de fazer isso normalmente, mas que hoje ela acabou bebendo demais. E com uma expressão vazia ela fala que homens que se aproveitam para se aproximar enquanto ela está nessa situação são os tipos de caras que tentam pegar qualquer uma por aí. Yukito fala que não será contra se ela quiser se casar novamente, mas que ele não gosta da ideia dela sair com esse tipo de gente. Frustrada, Ouka responde que nem mesmo ela quer esse tipo de relação com benefícios com algum outro homem, e que mais do que tudo ela não tem intenção alguma de se casar novamente. E quando ele pergunta o motivo, ela responde que era porque ela já tem ele em sua vida, deixando Yukito cético e respondendo que isso não explicava nada. E então, novamente agarrando ele e sorrindo, ela fala que estava tudo bem, afinal ele é tudo que ela precisa para ser feliz. Yukito logo fala para ela não se aproximar tanto, já que ele conseguia sentir a presença de duas grandes montanhas tocando nele. Dando risada, Ouka propõe para que quando eles chegarem em casa eles tomem banho juntos como faziam antigamente. Em pensamentos, Yukito fala que sua mãe pode ser muito autoritária às vezes e que ele também já não era mais uma criança de 3 anos. E tentando mudar de assunto, Yukito tem a brilhante ideia de falar que aparentemente os melões da Yuri têm crescido bastante, e que parecem ter chegado ao tamanho G recentemente. Ao ouvir isso e assim fazendo uma pose imponente, Ouka fala que desse modo a vitória era dela, já que seu par de respeito é do tamanho H. Yukito responde que essa era uma baita surpresa e pergunta se elas precisavam mesmo competir por conta disso. E sua mãe, novamente o abraçando, fala que mostrará seu par de melões para ele mais tarde quando eles estiverem juntos no banho, e que ela até mesmo deixará ele apalpá-los se ele quiser. Isso deixa ele nervoso, já que ela possivelmente não desistirá dessa ideia. E enquanto ela o abraçava cada vez mais forte, ele fala em pensamentos que ela certamente estava muito bêbada. Isso até ela começar a tremer, implorando para que Yukito tocasse em seu peito. E logo depois, se desculpando, ela o agarra de modo firme, falando que seu filho é muito gentil e que isso faz ela acabar dependendo muito dele. E assim ela revela que teve uma anomalia no resultado de seu último exame de mama, e que tem a possibilidade de ser maligno. Ao ouvir isso, Yukito finalmente descobriu o motivo pelo qual ela parecia estar sofrendo tanto enquanto via o resultado do exame no outro dia. E chorando em desespero, Ouka fala que não planejava contar isso para ele até ter certeza, pois não queria preocupá-lo sem motivos. Mas que como ela é uma pessoa fraca, ela não conseguiu manter segredo. E assim ela pede para que Yukito vá até o hospital junto com ela, pois com ele ela não sentirá medo do que quer que aconteça. E erguendo a cabeça, ela pede para que ele dê coragem a ela. De modo sério, Yukito responde que é claro que irá junto com ela, fazendo então Ouka começar a chorar de modo incontrolável, agarrando seu filho e dizendo estar muito assustada. E enquanto tentava acalmar ela a abraçando, ele fala em pensamentos que o fato de sua mãe estar dependendo tanto dele queria dizer que agora ele pode ser considerado verdadeiramente como parte da família. E de ambas as formas, tudo estava bem, desde que ele possa retirar um pouco do sofrimento que sua mãe está sentindo e do peso que está em seu coração. Se ele puder emprestar suas forças, ele fará tudo o que for necessário. Afinal, ela é sua preciosa família no final das contas. Um tempo depois em casa, Yukito parecia pasmo, perguntando se uma família normal deveria mesmo agir assim. Ele falava isso pois havia 2 leoas famintas cercando o pobre cervo inocente. Yukito novamente menciona o assunto dos pêssegos celestiais, mas Yuri logo o interrompe, dizendo que aqueles pêssegos eram comuns e não tinham nada de celestiais. Já sua mãe agradece pelos pêssegos e fala que não tinha nada melhor do que comer uma fruta gelada após beber muito. Yukito, extremamente aflito, fala que sentia em ambos os braços o peso e a maciez daqueles 2 pares de pêssegos celestiais. Era uma tortura tão grande que ele mal conseguia saborear os verdadeiros pêssegos em sua frente. Ele ainda não conseguia saber se os pêssegos que ele comprou eram bons ou não, pois novamente como nessa manhã o estímulo ao redor dele está muito forte. Ele chega até mesmo a pensar que todas elas estavam conspirando contra ele, e arrumando novas formas de provocá-lo. E dessa forma ele pergunta se elas poderiam fazer algo sobre aqueles pêssegos indecentes que elas estavam jogando sobre ele, e tanto Ouka quanto Yuri logo se fazem de desentendidas, deixando Yukito irritado, que se levantando fala que irá comer o pêssego delas em uma só mordida, da mesma forma que ele fez com Misaki mais cedo.
Só que com essas palavras, nosso pequeno Yukito acabou atingindo o terreno proibido e assim cavando a sua própria cova. A aura que elas transmitiam era muito intensa. As duas mantinham um sorriso, mas a aura delas dizia o contrário. Sua irmã, com uma voz bem irritada, pergunta por que ele teve que tocar no nome daquela mulher. E sua mãe, com o mesmo tom, pergunta o que ele quis dizer com aquela frase, perguntando se por acaso aconteceu algo entre ele e Misaki. Suando frio e tremendo muito, Yukito fala consigo mesmo que sua boca era realmente a maior fonte de seus problemas e que ele acabou botando gasolina no fogo. Após isso, as duas se jogam em cima dele de forma extremamente provocativa. Yuri fala que se ele realmente queria comer o fruto de alguém tanto assim, era para ele comer o dela, já que é muito melhor do que comer o de uma mulher passada da idade. Por outro lado, a mãe dele responde que frutos novos não têm um sabor tão bom e que, na verdade, panela velha é que faz comida boa. Yuri fala que essa era somente uma figura de linguagem qualquer e que não queria dizer nada, mas Ouka insiste para seu filho que o caldo de uma mulher mais velha é muito mais doce. E Yukito, no meio disso, permanecia em silêncio, e nem sequer ousava dizer uma palavra tentando contrariar alguma das duas. Ao mesmo tempo, em uma mansão, uma garota fala que precisava pedir algo para seu pai, e em pensamentos ela fala que certamente irá ajudar sua amiga Mutsuki a se livrar daquele garoto vil, o expulsando da escola. E com uma expressão cheia de ódio, a garota fala o nome do nosso querido protagonista trevoso, mostrando assim que seu azar com as mulheres parece estar forte como sempre.